Começa agora mais um episódio de Pastores de Chinelo. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Pastores de Chinelo. Que alegria estar com você, eu e Bruno, que ainda não aparecemos esse ano, afinal é o segundo episódio, o primeiro foi com o Renato e o Juninho, e esse eu e o Bruno, então, muito bom estar com vocês esse ano aqui, voltando à nossa tentativa de fazermos episódios com vídeos, a gente vai aparecer para você poder nos identificar. Foi interessante, o Bruno foi preletor numa das nossas semanas lá no acampamento do PV Paraná, e alguns comentários, eu jamais imaginava que você era assim, e tentar associar a voz à imagem. Então você que está vendo a gente hoje aqui no Spotify, no YouTube, você consegue associar o vídeo à imagem. Mas a gente, é que a minha beleza impressiona mesmo, cara. Entendi. Não, vocês têm que ver a meia hora que a gente gastou pro Bruno se sentir importante e confortável com a imagem que ele estava passando para vocês. E no fim ficou isso aí, ó, que ele tá mostrando. Não deu certo ainda. O quarto tava uma bagunça aqui, pelo amor de Deus. Mas povo, bom demais estar aqui, hein? Grande prazer estar aqui para minha primeira participação no ano de Pastores de Chinelo. E para um episódio de tema bem legal de conversar, bem pastoral e bem importante para quem lida com essa tal da autoestima. Show. Acho que mais algumas coisinhas que eu queria falar antes da gente começar é que agora o nosso podcast ele tem uma interaçãozinha no Spotify, então não deixa de terminar o episódio, passa lá, conta pra gente o que você achou do episódio e clica ali na enquetezinha que normalmente a gente vai fazer sobre o assunto, pra gente poder ir conversando. E outra coisa também que é legal, porque a gente pode ter uma participação talvez de você que ouve a gente, né? De repente citar você em outros programas, né? De alguma forma usar sua pergunta no futuro para outros temas, então se relaciona com a gente lá, tá bom? E se você ainda não nos segue em nenhuma das nossas plataformas de podcast, você pode procurar a gente em qualquer uma, mas enfim, ativa o sininho, faz o barulhinho lá para você receber as notificações de novos episódios de Pastores de Chinelo que saem a cada 15 dias e de repente vai ter algumas coisas especiais aí que podem vir no meio desses 15 dias. Beleza? Acho que é isso. Bruno, autoestima. Você se considera uma pessoa que teve problemas ou dificuldades com autoestima? Não. Não, muito resolvido. Não. Não, assim, não no modo popular, como a galera fala. Eu acho que às vezes todos nós temos picos, assim, de às vezes ter alguma dificuldade, né, de se sentir um lixo, se sentir lá embaixo. Às vezes acontece uns picos assim, né? Mas pensando numa constância, no geral, não. Mas assim, como eu venho falando, existe uma definição meio popular, corrente na boca do povo. É muito comum você ouvir a galera falando tipo assim, fulano tem muito problema com autoestima. Fulano tem autoestima baixa. E assim, a gente ouve muito isso. E eu acho que o nosso primeiro papel aqui nesse episódio é partir de um ponto, partir de uma premissa, estabelecer uma premissa. Então, assim, do ponto de vista popular, mano, o que é autoestima, Thiago? Acho que é legal você falar sobre isso e aí a gente mete bronca com a Bíblia. Eu separei aqui, Bruno, definições. Estou lendo da internet mesmo, para o ouvinte ficar sabendo, né? Mas eu peguei universos diferentes, né? Para tentar buscar aí, a gente até constrói junto sobre o que nós estamos falando de fato quando falamos de autoestima. Mas eu peguei alguns sites, dei uma olhadinha em alguns sites que tinham uma definição que vem mais do ambiente da psicologia, né? Pessoas que estudaram sobre isso e mais ou menos o que essa galera vai dizer é o seguinte, que a autoestima é um sentimento desenvolvido desde a infância, na medida em que os pais elogiam ou demonstram de alguma forma a atenção sobre determinada conquista do filho e que tende a aumentar a autoestima da criança. Isso vai se desenvolvendo e daí a autoestima se manifesta de forma não proposital, baseado em nossas próprias experiências com as pessoas e o mundo. Então, resumindo, eu tenho experiências com as pessoas e o mundo. E isso causa em mim
um sentimento de aprovação ou desaprovação. Isso seria a minha autoestima. Eu também fui falar de uma maneira um pouquinho mais categórica o que significa autoestima no dicionário. Então, foi lá, dicionário online de português. Quando a gente digita o Google, é aquele que aparece dício. Mas tá aqui, ó. Diz o seguinte: qualidade de quem se valoriza, está satisfeito com o seu modo de ser, com sua forma de pensar ou com sua aparência física, expressando confiança em suas ações e opiniões. Se eu tivesse que devolver a bola para você, eu diria que em ambas as definições, autoestima se relaciona muito com a minha aprovação. Se eu não me aprovo, significa que eu tenho uma autoestima baixa. Mas essas definições não se relacionam com talvez o que a gente pode chamar de autoestima elevada, que seria pensar demais sobre si, ser alguma pessoa orgulhosa. Eu me aprovo demais, eu me acho demais. E eu acho que isso também estaria presente no conceito de autoestima, não? Creio que sim. A palavra autoestima, acho que ela é bem autoexplicativa, né? Auto de eu e estima de estimar alguma coisa, gostar, né? Então autoestima diz respeito ao quanto eu gosto de mim, mas no sentido de quanto eu me aprovo, como você falou, né? E via de regra esse conceito é construído no sentido de conforme os estímulos que você tem na infância, conforme as relações com a sua família, conforme você cresceu, o ambiente que você cresceu, como você aprendeu a se portar, se comportar, e isso interfere em como você se enxerga. Então, assim, existe um fato. O fato é, há pessoas que lidam com determinadas percepções de si próprio. Acho que a gente não precisa ser tão filosófico em termos de ficar conceituando, ficar indo lá em cima, até porque nós somos teólogos, somos pastores e vamos lidar com a Bíblia. Para nós, acho que é mais importante lidar com este fato, que é como eu enxergo a mim mesmo. Tudo bem, hein? Legal, certinho aí. Derrubei a tampinha da água, pô. Tá vendo? É isso, cara. O cara tem autoestima complicada, faz isso. Consegue nem segurar a tampinha da água. Mas o fato é, as pessoas têm percepções de si próprio. Então acho que a gente pode partir como pastores, que o nosso chão é a palavra de Deus, o que a Bíblia, o que Jesus, o que está escrito sobre como nós devemos olhar para nós mesmos e como nós devemos interpretar a nós mesmos também, né? Então Bruno, acho que é antes por aí. de a gente olhar para alguns textos bíblicos, né? Eu acho que eu queria fazer um pouquinho de uma contextualização a respeito de mim com relação a esse assunto. Eu acho que vem bem a calhar, né? Pouquíssimas vezes eu tive uma compreensão, uma autoavaliação negativa minha, né? No sentido de eu tenho uma baixa autoestima, né? Eu não fico feliz com relação à minha pessoa e tudo mais. Mas eu olho um pouquinho que eu já vivi uma dificuldade já mais elevada em relação a entender que eu sou capaz demais. E não num sentido positivo, né, de ser confiante, né, de encarar, mas no sentido de não depender mesmo de pessoas ou até mesmo de Deus, né? Eu acho que o assunto da autoestima para mim, ele em um determinado momento ele foi tão latente que eu brinco que hoje em dia eu entendo por ser algo muito resolvido na minha vida, mas parece que a minha musculatura facial ela acostumou a ter esse olhar muitas vezes altivo. E é difícil muitas vezes para eu lidar com a minha imagem, porque eu transmito muito, muito nas minhas fisionomias ainda esse olhar altivo. Então, para mim, falar de autoestima hoje é falar de algo que, de alguma maneira, eu lidei. No sentido, talvez. Para você, a autoestima. E é legal essa confissão, esse abrir o coração, assim, é bom. Para você, a autoestima, ela toca mais no ponto da arrogância do que no ponto da falta de confiança, falta de capacidade para fazer as coisas, ou da autorretração, assim, vou me retrair e tal, né? Certamente. Assim, eu vou tentar me defender um pouquinho aqui. A palavra arrogância, eu acho ela o extremo da parte do orgulho, né? Mas alguém
orgulhoso, em vários momentos, certamente eu tive que lidar com isso, né? A gente vai citar um livro aqui no decorrer da nossa conversa, que é o livro do Tim Keller, do Ego Transformado, né? Mas eu diria que a leitura desse livreto fez em muito um grande auxílio na resposta para lidar com isso. Alguém poderia dizer, olhando nós dois conversando sobre esse episódio, e eu me identifico com você também nessas questões, alguém poderia dizer que a nossa história, ambos viemos de lares, pela graça de Deus, estruturados, de pais com casamento estruturado, tivemos nossos problemas na vida, como as pessoas têm também, mas de modo geral tivemos uma condição privilegiada em relação a muitas pessoas que nos cercam. E alguém poderia dizer assim, é mais tranquilo você ser uma pessoa um pouco mais confiante, mais resolvida para as coisas, quando você vem de lares em que seus pais sempre te incentivaram, você tem uma estrutura. E eu não diria que a pessoa está enganada, eu realmente acho que é mais tranquilo. Agora o ponto é imaginar que esse é o ponto da virada, isso é o que torna uma pessoa bem resolvida, essa é a salvação quando o assunto é autoestima. Se alguém está nos ouvindo que veio de um lar muito complicado, veio de uma estrutura familiar complicada desde a infância, sempre foi colocado muito para baixo, e aí eu ouvi falar assim, eu nunca vou conseguir ser uma pessoa resolvida, confiante, minha tendência maior é sempre me retrair e tal, e é fato que à luz da palavra de Deus, da convivência com o Senhor Jesus, do aprendizado com Ele, a gente ganha no evangelho uma estrutura que é muito maior do que qualquer outra estrutura que alguém pode ter experimentado, uma estrutura humana, né? Certamente. Acho que você foi muito, muito, muito assertivo. E muitas vezes essas pessoas que tiveram essas condições que fizeram que na idade adulta ou adolescente ainda tivesse essa compreensão diminuída de quem é, né? Esquecendo a imagem que ela tem diante de Deus, inclusive, né? Foram atrás da resposta a essa questão e acabaram ouvindo a pregação onde cita-se o versículo que você precisa amar ao próximo como a si mesmo. Talvez, assim, vou brincar, você que está ouvindo, eu vou até já me dedar aqui, essa vai ser a pergunta da enquete, né? Você já ouviu e já foi citado esse texto para você, dizendo que você precisa se amar mais para poder amar o próximo? Responde aí pra gente. Mas, Bruno, não tem nada a ver, né? Não é isso que o texto está falando. Definitivamente não. Esse texto, eu já ouvi isso em faculdade de teologia, eu já ouvi isso. Que para você, é uma condição para você amar o próximo, você amar a si mesmo. E talvez tenha um ouvinte nosso falando, mas o texto tá até com o texto aberto lá de Marcos 12, mas o texto tá falando. Jesus fala que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, tá aqui escrito. Agora, o ponto é, o que Jesus quer dizer com amar o próximo como a si mesmo? Alternativa número 1, que você deve se amar, então primeiro, a prioridade do amor é a si próprio. Aí quando você se amar corretamente, aí sim você consegue amar o próximo. Essa é a alternativa número 1 que é ensinada majoritariamente. Bem, tá errado? Não. A alternativa número 2 é o quê? Jesus parte... Jesus parte do ponto de vista que ele já parte da realidade de que amar a si próprio é uma condição que todo ser humano tem. Todo mundo já tem a tendência de amar muito a si mesmo. Então, esse é o chão. Todo mundo se ama. Só que o ponto que Jesus quer enfatizar é você precisa amar o próximo do jeito que você se ama. Porque nós somos naturalmente egoístas. Mas você tem que amar o próximo igual você cuida de você, igual você faz as coisas pra você, igual você se preocupa com o seu conforto, com você estar bem, com o seu descanso, com o seu prazer, com o seu lazer, com a sua carreira, com o seu futuro. Você tem que se preocupar com o outro. Porque com a gente já naturalmente se preocupa. Então essa que é a virada. O texto Jesus não está falando, ame a si mesmo. Não, Jesus está falando, você se ama demais, você precisa amar o próximo, do mesmo jeito que você já se ama. Tem um outro texto, Thiago, deixa eu dar uma monopolizada aqui rapidinho, vai. Tem um outro texto, só para corroborar isso que eu tô falando, que é de Paulo. Quando Paulo, na carta aos Efésios, corroborando isso que eu tô falando aqui agora,
quando Paulo, na carta aos Efésios, ensinando sobre A galera tá abrindo o casamento... dicionário pra ver o que significa corroborando. Não, para, pelo amor de Deus. Na carta aos Efésios, capítulo 5, quando Paulo está ilustrando sobre o casamento, o que o homem deve fazer, o que a mulher deve fazer, ele diz assim a respeito dos homens, né? No verso 25. Ele fala: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. E aí, logo em seguida, no verso 28, pulando um pouquinho, ele diz assim: da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais, ó, o verso 29, hein? Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, Paulo, ele está defendendo que o marido e a mulher é um só corpo, e, portanto, os maridos têm que amar a mulher da mesma maneira como ama o próprio corpo. Porque ninguém jamais odiou o próprio corpo, a gente cuida de nós. A gente se preocupa com as nossas prioridades, nossos valores. Aí, certeza que já tem gente, tipo assim, Exato. não, mas peraí, a pessoa que se suicida? E a pessoa O que sadomasoquista. não sei o quê? Não, aí é outro problema, Thiago, pelo amor de Deus. Tem menores de idade acompanhando aqui, mas tem gente, a gente chega, já a gente chega nessas pessoas, mas vamos lidar com a regra primeiro, com aquilo que é genérico. É um princípio universal. É intrínseco do ser humano. próprio. É intrínseco do ser humano a Você cuida de si. autopreservação. Exatamente, é isso, esse é o ponto. Então o amor próprio, a autopreservação, você cuidar dos seus interesses é intrínseco. Casos excetivos a gente lida daqui a pouco, mas esse é o chão. Então ninguém precisa ser incentivado a se amar mais, você precisa se amar mais. A gente já se ama muito, mas a gente precisa ser incentivado a corrigir a autopercepção. Acho que isso, e o Thiago também vai ter um monte de coisa para contribuir. E Bruno, é interessante como a gente consegue já caminhar na direção do evangelho. Como resposta a isso, né? Tem outros textos que a gente já vai conversar, mas a gente começa a caminhar na direção do evangelho pensando no seguinte, para a gente ver como, de alguma forma, a sociedade tenta resolver o problema da autoestima, deixando o homem ainda no centro da solução desse problema, né? Então, Fato. eu como ser humano, eu tenho condições de resolver o problema da autoestima, é só eu pensar sobre mim mesmo mais do que é. Então a gente naturalmente, quando tem alguém com baixa autoestima perto da gente acaba e fala, não, você é linda, né? Você é lindo, você Exato. consegue. Mas veja e traz aquele monte de questões positivas, né? Mas veja o outro lado da história, né? Ou até vou usar, pessoas usam textos bíblicos, né? As pessoas às vezes estão sofrendo, estão mal, e você diz assim, não, mas veja bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E começa a citar jargões gospels, né? Textos bíblicos fora. Você é princesa, ajeita a coroa. Coroa tem que tá aqui em cima. Você é cabeça, não é cauda. Você é linda, perfeita aos olhos de Deus. Você é águia, não é galinha. Seu voo é alto. Aí os coach gospel começa a... E isso a gente vê uma valorização do ser humano, e a gente entende que o evangelho, ele vai completamente contra isso, né? Não sou eu que estou no centro, não é o ser humano que está no centro. A gente está lendo aqui em casa, antes de dormir, eu e a Cecília, a gente está combinando agora que no nosso tempo de dormir a gente lê. Uma noite a gente lê uma historinha bíblica, né? Da Bíblia mesmo, histórias, relatos bíblicos, e numa noite a gente lê um livro com algum princípio cristão. Às vezes livros curtos, que vai acabar no mesmo dia, ou algum livro longo. E a gente começou a ler Em Seus Passos o que Faria Jesus, só que de criança, né? E daí a gente está lendo aqui e a Cecília já gravou, né? Se você veio no PV Paraná, você deve ter a pulseirinha do WWJD, que é o que faria Jesus, né? Mas como é que é em inglês isso, Thiago? Então, eu vou deixar para você falar inglês, que certamente o seu inglês ele é de uma qualidade. Deixa eu tirar a notificação do WhatsApp enquanto você... que tá fazendo barulho aí, né? Enquanto você pronuncia... Não tá? Enquanto você pronuncia para nós o que significa WWJD. É o What Will Jesus Do, né? What would Jesus do? Que isso, hein, meu amigo? Que é o que Jesus faria. Então,
talvez a resposta para a autoestima não é olhar para o ser humano e falar assim, o que o ser humano tem que fazer agora então? Mas talvez olhar o que Jesus já fez por isso. Né? O maior exemplo de alguém que poderia se autopreservar, se autocuidar, seria Jesus. Ao invés de ele fazer isso, ele abriu mão do fato de ser Deus, não deixou de ser Deus, né? Mas ele abriu mão do fato de ser Deus e se entregou, mesmo sem ter tido feito nada de errado. Mas ele se entrega numa cruz para perdoar os nossos pecados. Então aquele que teria as melhores condições de aplicar a sua autoestima, ele pensou no outro ao invés de pensar em si. Eu acho que a resposta vem num horizonte de que talvez o que o mundo tem tentado colocar, que a resposta está em mim, talvez eu preciso começar a entender que a resposta não está em mim. A resposta está fora de mim. Esse é o ponto. Esse acho que é o grande ponto quando você fala, bate aqui dentro, que é assim, em alguma medida o mundo tenta resolver a questão da autoestima, que é uma questão real, embora eu quero deixar claro que a terminologia autoestima não é uma terminologia bíblica. Você não vai achar versículos sobre autoestima, o que a Bíblia fala sobre autoestima. Essa terminologia não é bíblica. A Bíblia não fala de autoestima, mas a Bíblia fala sim de como a pessoa lida com si próprio, com amor próprio, com, enfim, um monte de coisa. Mas só a terminologia não aparece. Mas assim, é um problema real. Tipo, a pessoa tá ouvindo a gente falar sobre esse episódio e tá pensando assim, mas eu tenho esse problema, eu acho que eu não sou capaz de fazer nada, eu não consigo falar no microfone, eu tenho um exagero de timidez, eu tô sempre assim, pedindo desculpas, eu acho que eu tô sem o erro, sempre eu nunca consigo, enfim, tem vários sintomas, são sintomas reais, mas qual que é o grande ponto? O mundo, em alguma medida, tenta resolver a questão da autoestima te fazendo acreditar que, na verdade, você não é feia, que você é bonita, que você não tem bafo, que seu hálito é gostoso, que você e fica tentando, assim, se enxergue diferente, é porque lá na infância, e fazendo conexões, e blá, blá, blá. E o evangelho, o poder do evangelho, ele te ajuda a lidar com a autopercepção, te fazendo, na realidade, parar de pensar em si próprio, né? Ao invés de ficar com foco em corrigir o pensamento de si próprio, apenas, só pensando em você, é de você parar de pensar muito em você e olhar pra cruz de Cristo, né? Que é a abordagem do Tim Keller nesse livro maravilhoso, né? Qual que é o texto lá, o base que ele usa? 1 Coríntios capítulo 4, né? 4, isso aí. Esse livro, na verdade, é a pregação dele. É a pregação dele desse texto. Eles transformaram num livreto, né? Um livrinho. Isso. Que é um baita livrinho, né? Fininho assim e, cara... Não, eu fui reabrir o livro agora pra nossa conversa, né? E eu abri... Eu tenho ele físico, né? Então é o livretinho e tal. Mas aí eu fui abrir aqui no Kindle pra ler e eu fiquei abismado. Eu não passei 10 vezes o dedo pro lado no tablet e acabou o livro, de tão curtinho que é. Curtinho e poderosíssimo. Ego transformado. Eu vou ler. A gente até conversou numa das nossas reuniões aí, abrindo os bastidores de Pastores de Chinelo. De a gente ler muito mais os textos que a gente cita, né? Então o texto lá de 1 Coríntios, ele diz assim, ó. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo. Paulo estava rolando um ambiente aqui onde ele precisava fazer a defesa do evangelho, do ministério dele, né? E encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Paulo está dizendo, olha, o que um ministro de Deus, um pastor, né, o que eu, missionário aqui de vocês, preciso ser encontrado é fiel. É o que eu preciso ser. Deus quer que eu seja fiel. Mas a mim, pouco importa ser julgado por vocês. Então vocês estão brigando, né? Os próximos versículos vão dizer que uns falavam que Apolo era mais importante, que Paulo era mais importante. Eles, mas a mim, pouco importa ser julgado por vocês. Ou por um tribunal humano. Não me interessa a avaliação que vocês estão fazendo de mim. Aí ele termina no final do versículo 3. Nem eu julgo a mim mesmo. Paulo diz que nem ele exerce um julgamento sobre a pessoa dele, sobre quem ele é, o que ele deixa de fazer. Talvez agora você está pensando assim, mas Tiago,
É impossível viver uma vida onde você não pensa em si mesmo. Eu acho que o objetivo principal aqui não é falar sobre a sua autoavaliação com um ambiente de você tentar, o objetivo de você tentar melhorar a sua vida, melhorar como pai, como marido, como filho, como estudante, como cristão. Acho que esse não é o fato. Mas é aquele julgamento que te qualifica como pessoa, ser humano, alguém mais ou menos, alguém digno, alguém indigno. Mais sobre aquela velha discussão, né? Quem é mais, o homem ou a mulher? Não, nós somos iguais. Não tem um maior ou outro. É como essa autoavaliação. Eu sou maior ou... Não, eu sou igual. Igual a todo outro ser humano. Pecador. E Jesus morreu com o objetivo de me perdoar, se entregou numa cruz. Igual. Seria essa autoavaliação, esse tipo de autojulgamento. E Paulo diz, eu não me julgo. É que quando a gente fala é isso, é que você vai falando e vai explodindo coisa aqui dentro. Quando você fala a palavra autoestima, você já se coloca numa posição em que você precisa ter uma estima de si próprio. Tipo, a premissa é essa, que você precisa se autoestimar, é o termo, enfim. E o que Paulo tá dizendo é na contramão disso. É tipo, não me importa ser avaliado por vocês, nem por qualquer tribunal humano, e nem eu mesmo julgo a mim. Eu não me julgo. Porque, na verdade, o que ele tá fazendo? Então, o que ele tá dizendo é tipo assim, essa coisa de você ter uma autoestima, o que importa é quem eu sou perante quem realmente importa, que é Cristo, é o próprio Deus. Ele é quem tá no tribunal de gostar ou não gostar de mim. Eu não tô no tribunal de gostar ou não gostar de mim. É mais ou menos essa linha. E eu acho que dá pra trazer aqui, né, esse assunto é muito legal, né, a gente poderia ficar muito tempo falando dele, mas dá pra gente trazer aqui alguns conceitos que nós já conversamos até em outros episódios. Se você tá ouvindo a gente há muito tempo, você vai relembrar um pouquinho, que são questões sobre a minha opinião sobre as coisas, né? Então, por exemplo, tomada de decisões. Eu vou tomar decisões, o que a gente normalmente ouve, né? Eu preciso me sentir em paz, né? Se eu preciso me sentir em paz, eu avalio a situação e eu digo, estou em paz com isso. Eu sou o juiz, eu sou o objeto principal, eu sou tudo, né? Você, de novo, assume o papel de juiz do assunto. E vai lembrar que a Bíblia diz que, sobre tudo o que você deve guardar, guarde o seu coração, pois deles procede fonte de vida. Jeremias, mostrando a importância do coração. Jeremias 17... Provérbios 4, e depois 4, Jeremias 23, 17. aí Jeremias 17, acho que o verso 8 ou 9... O 9. Vai dizer que corrupto e enganoso é o coração do homem. Se eu faço um julgamento, voltando para o assunto da autoestima, né? Se eu faço um julgamento sobre mim perante o meu coração, eu estou falando sobre mim, eu estou pegando sobre mim a opinião de um coração que é corrupto e enganoso. Sim. Não sei se você vai lembrar, Bruno, me ajuda aí, enquanto você fala eu vou tentar procurar agora. É um texto que fala que nem eu mesmo conheço o meu coração como Deus. Puxa, eu vou procurar esse texto. É alguma coisa assim. Rapaz. Esse nem eu mesmo, eu tô me lembrando do próprio texto de 1 Timóteo 4, que Paulo fala, nem eu julgo a mim mesmo, porque, embora minha consciência nada me acuse. É esse que a gente tá lendo, eu só lembro desse daí, é nessa temática que você tá falando. Não, é que nem eu sou capaz de conhecer os caminhos pra mim, só Deus que sabe. Eu vou procurar aqui enquanto você fala. Mas essa de novo. Por que então que eu preciso me desvencilhar dessa ideia de me auto-julgar, me auto-avaliar? Não porque a Bíblia ensina somente o contrário, no sentido de que Deus olhou para o próximo, né, cuida do próximo e tudo mais, mas também porque a Bíblia diz que o meu coração é corrupto e enganoso. E se eu for fazer um auto-julgamento, eu vou fazer um julgamento equivocado. Porque é natural do meu coração pecador me equivocar nos meus julgamentos. Sim. Quando você vê Paulo e o ministério dele, lidando com o momento lá de despedida dos presbíteros de Éfeso, lá em Atos 20, esse tecladinho que você tá ouvindo no fundo, gente, é o Thiago procurando o texto que ele falou, tá? E se ele descobrir que não existe esse texto que ele tá tentando achar, ele vai pedir perdão por ser um pastor que tá confundindo a Bíblia aqui.
Mas em Atos 20, quando Paulo fala, se despedindo dos presbíteros de Éfeso, ele diz assim... Vale lembrar que o Bruno fez toda essa explicação esquecendo que agora tem vídeo. E as pessoas viram eu digitando agora. Verdade. Neste trecho do episódio, o texto que estava na minha mente naquele momento que a gente tentou procurar ele na hora, era o de Jeremias 17, verso 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração e provo os pensamentos. Então esse era o texto que eu queria falar naquela hora. Mas lá em Atos 20, Paulo fala assim, né? Sabendo que vai encontrar perseguições em Jerusalém, sabendo que lá ele possivelmente vai morrer. E ele diz o que para aqueles irmãos em Atos 20 e 24? Que em nada eu considero preciosa a minha vida, né? Contanto que eu complete a carreira. Então você vê, tipo assim, é alguém que é tão resignado, tão abdicado do eu, que coloca Cristo no ponto principal, ecoando aqui, vamos lá, mais um texto, João Batista dizendo, convém que ele cresça e eu diminua. Então o que você vê, a abordagem da palavra de Deus, não é uma abordagem de fazer carinho no seu eu para você ser mais gentil consigo próprio, mas é uma abordagem de fazer você entender, e eu entender, que eu simplesmente não importa. Tipo, o eu, importa o que Deus pensa de mim, importa quem Cristo diz que eu sou. Isso é o que mais importa. E se a gente jogar pro outro lado, né? A gente tá falando aqui sobre nem eu mesmo me julgo, né? No sentido de que eu tô fazendo um julgamento equivocado sobre mim e talvez eu possa pensar de mim algo inferior e na verdade eu nem sou aquilo perante Deus, né? Mas tem o outro lado da mesma moeda, né? Quando eu me julgo alguém superior, orgulhoso, né? Quando eu acho que eu sei muito, que eu tenho tudo, de novo, é eu fazendo um julgamento a meu respeito, alguém que é pecador, que tem um coração corrupto, um coração enganoso, e a gente esquece que aquilo de bom que vem de mim não veio de mim, né? Sim. É dádiva e é graça de Deus para com a minha vida. Aí é o texto de 1 Coríntios 4, o próprio texto de 1 Coríntios 4, exato, que mencionou, vai falar isso. O verso 6, né? Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Pois quem é que faz com que você se sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E isso se recebeu, por que se gloria? Como se não tivesse recebido. Vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sobre nós, sim. Quem dera que vocês aí bate no... Isso. Aí bate no arrogante, bate no orgulhoso, né? Bate no sentido de que se alguém quer se gloriar de alguma coisa, é em Deus. Porque Deus é quem faz tudo, né? Eu morri, Cristo vive em mim. Então, da mesma maneira, o orgulhoso, ele tem que apanhar no sentido de, colega, qualquer coisa que você recebeu, eu sou o cara, eu mando bem nisso aqui. É verdade, eu mando bem nisso aqui. Verdade, você manda bem nisso aí, mas não é seu. Você recebeu isso, é de Deus, agora é de Deus. Exato. E ao mesmo tempo, o cara que também quer pra baixo. Eu sou um lixo, eu não sei fazer nada, eu não sou ninguém. Em alguma medida, você não tá se colocando pra baixo. O que você tá colocando pra baixo é a capacitação que Deus dá. Você tá colocando pra baixo é o poder de Deus que atua em você. E você não tá dando lugar pra isso. Efésios 2, 8 e 9, né? Pela graça de Deus sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém se glorie. Agora... agora sim... Fala. Eu ia agora jogar a tese ali do Tim Keller mesmo, da autoestima, o que a gente faz pra cima, o que a gente faz pra baixo. Se for vai lá. Não, faz isso então. Vai, continue. Pra gente ir pra um grande resumão do que a gente tá falando aqui, eu acho que dá pra exemplificar usando algumas palavras do livro agora, tá bom? Isso é do Tim Keller, não é do Thiago Vercen, tá? Mas é assim, se a gente fosse fazer uma brincadeira aqui, você tivesse um colega do seu lado aí ouvindo esse podcast, e essa pessoa ela tá com um problema de baixa autoestima, para baixo, o que naturalmente você faria? Eu diria que naturalmente você elevaria essa pessoa, você elogiaria ela, né? Falamos disso aqui algumas vezes. Agora, se do seu lado aí, ouvindo esse podcast junto contigo, tem alguém orgulhoso, alguém prepotente, alguém que se acha demais,
tem uma autoestima, né? Tem problemas de autoestima também, mas é porque o problema da autoestima dela é porque a autoestima dela é elevada demais. Tem até um trava-língua, né? Baixa autoestima e alta autoestima, né? Elevada autoestima. O que você diria para ela? Naturalmente você diria para ela o seguinte, hein? Se acha não. Menos, né? Vai devagar. O que é interessante que o Tim fala é que é o seguinte, olha como essa solução ela é um pouco burra, porque se você pega alguém que tem baixa autoestima e você eleva a estima dessa pessoa demais, em algum momento você pode deixar essa estima dessa pessoa elevada e você ultrapassa a linha do equilíbrio, como se tivesse agora que tem vídeo você pode me ver, né? Tem uma linha, quem está com baixa autoestima você eleva, ela pode ultrapassar o equilíbrio e passar a ter uma elevada autoestima, pensar de si mesmo mais do que deve. E alguém que tem uma elevada autoestima, orgulhoso, prepotente, se você diminui essa pessoa, em algum momento ela pode ultrapassar o equilíbrio e começar a ter uma baixa autoestima. Pensar aquilo que não deve sobre si no sentido negativo, né? Pensando nisso, a solução não deveria ser, então, elevar a autoestima de quem tem baixa estima e abaixar a autoestima de quem tem uma elevada estima. Mas talvez a solução seja responder o que Paulo respondeu para a igreja. Nem eu julgo a mim mesmo. Talvez a resposta seria vivermos uma vida onde nós não temos estima. Onde eu não gasto tempo demasiado pensando em mim mesmo. Ah, Thiago, não tenho que ter estima? É como se a gente estivesse brincando assim. Nós passamos tanto tempo do nosso dia pensando em nós mesmos que o único resultado possível no final do dia é nós olharmos para nós mesmos e nos avaliarmos. Gostei muito da avaliação que eu fiz, eu fico orgulhoso. Não gostei da avaliação que eu fiz, eu tenho problema de baixa autoestima. Se eu não tivesse passado a grande parte do meu tempo pensando em mim, tivesse cuidado do próximo, vivido pelo reino, servido pessoas, eu não teria passado a maior parte do dia pensando em mim e julgando a mim mesmo de uma maneira equivocada, porque o meu julgamento é falho, o julgamento de Deus que é o julgamento verdadeiro. Boa. O Evangelho nos reorienta a olhar menos para nós mesmos, a olhar mais para Cristo, né? Isso que o Evangelho faz, é isso que ele nos ensina a enxergar. E o ponto aqui é que aqui a gente estabelece então o conceito, né? Esse é o conceito. Agora, na prática, as pessoas ainda lidarão com dificuldades em termos assim, é um fato, existem pessoas que têm dificuldade de assumir responsabilidades, ir à frente, fazer as coisas, ter desempenhos, porque tem muita insegurança nas habilidades pessoais e tudo mais. Aí, eu só queria lidar com categorias aqui, tipo, isso aqui é o conceito. O conceito que a gente tá falando é assim, Cristo é tudo e Cristo te habilita a fazer as coisas. Então, Cristo é o centro. Cristo, só Cristo. Do ponto de vista prático, aí você vai fazer uma prova na autoescola e você é uma pessoa que simplesmente treme inteiro porque você fala, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não sei fazer nada, blá, blá, blá. O que eu quero te dizer não são palavras fofinhas de você é capaz sim, você é maravilhoso, você é lindo, levanta a coroa. Mas são palavras do tipo, você não confia em Deus? Você não confia no poder de Deus? Você confia que Ele é tudo? Realmente nós, por nós mesmos, não somos capazes de nada, nós somos fracos, nós somos isso aí que Cristo veio e teve que morrer na cruz por nós, pelos nossos pecados. Então confia nele. Então a gente iria por um caminho de trabalhar confiança em Deus, iria por um caminho de melhorar sempre a nossa percepção de Deus, e não melhorar quanto você é bom, mas o quanto Deus é bom. Mas o quanto você está percebendo Deus como deveria perceber. Então, o assunto autoestima, do ponto de vista bíblico, é ir tirando o assunto do campo do eu e do campo de mim mesmo, e levando o campo para Deus, por causa do que Deus faz em nós. O Tiago, meio que ele falou muito bem, se deu até por satisfeito. Eu quero me dar por satisfeito também, falando só do texto de Romanos 12, quando Paulo fala do corpo de Cristo e dos dons. Ô Bruno, eu sei que eu fiz o sinalzinho aqui e a galera que tá assistindo a gente viu isso, mas acho que uma coisa legal disso que você falou sobre
sair um pouquinho dos conceitos para ir para a parte prática, que inclusive não tem como a gente abordar todas as áreas práticas, né, no nosso episódio hoje, mas Não, não dá. inclusive eu diria para quem talvez se enxerga nessas limitações, está encontrando esperança no episódio de hoje para mudar algumas coisas, mas eu agarraria um pouquinho de esperança também no fato de que talvez cada atitude prática tenha algo envolvido que precisa ser trabalhado para que ela mude. Não só, talvez, a autoestima. Né? Então, Outros tópicos, né? exatamente, porque às vezes a gente tenta categorizar coisas na nossa vida e falar assim, o problema é tal, e aí quando tal coisa muda, tudo na minha vida vai mudar. De fato, a compreensão sobre quem Deus é, de fato, vai mudar tudo na sua vida. Mas, né, vou usar o exemplo da autoescola. Eu tenho medo, eu não me sinto capaz, não sei o que. Então tá, talvez na autoescola as perguntas vão começar a direcionar para outro tipo de coisa a ser tratada. Por que você tem medo? Por que você se acha incapaz? Você acha incapaz porque não se preparou? Você acha incapaz porque um dia viu um acidente? Você acha incapaz porque na sua família ninguém dirige, só você que vai ser o primeiro a tirar a carteira de motorista? Pensa, não limite as coisas na sua vida, na sua história, talvez por um problema de autoestima, mas talvez cada área, né? Eu não... Tem mais coisa envolvida, né? Não é só isso, né? O meu emprego, né? Por que você é inseguro no seu emprego? Você tem um chefe opressor? Porque você não tem algumas habilidades de liderança? Por que você não tem algumas habilidades de liderança? Então, assim, há esperança no sentido que talvez cada coisa vai ter um tópico específico que pode ser tratado, né? E desenvolvido separadamente, né? Sim, sim. O texto de por aí. Romanos 12. O texto de Romanos 12, eu acho lindíssimo, nesse contexto em que Paulo está falando sobre o corpo, sobre o papel que cada um tem no corpo e tudo mais. E aí diz assim, no versículo 3: Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, nessa dinâmica de corpo, ninguém tem um conceito de si mais do que deve ter. E nem menos, naturalmente. Porque é Deus quem deu a medida, né? Deus é quem é o dono da fé, Deus é quem é o dono de todas as habilidades. Então, é parar de pensar em autoestima. A gente tem que pensar em quem Deus é, qual a percepção que eu tenho de Deus e como isso afeta a maneira como eu me relaciono com as coisas. Esse é o grande ponto, sabe? God estima, né? Theo estima. God estima. Theo estima, ó. Vamos inventar esse termo. Theo estima. Vamos lidar com a Theo estima da nossa história. Pois é, porque quando eu tô... bonito isso, cara. Bonito isso aí. Porque quando eu tô não gostando de mim, na verdade não é de mim que eu não tô gostando. Feliz, eu vou colocar no título do episódio, Theo estima. Não, pelo amor de Deus, faz isso não. Mas quando eu não tô gostando de mim, eu tô me odiando, na verdade, do ponto de vista bíblico, é Cristo que vive em mim agora. Cristo é que me resgatou. Cristo que me deu uma vida nova. A partir do momento que você já é crente, né? Tô conversando com pessoas que já conhecem a Cristo, nesse caso. Então, não é de você que você não tá gostando. Você não tá gostando de Cristo. Você não tá gostando de Deus. E aí, só uma pontinha, Thiago. O suicídio merece até um episódio à parte. Mas só um comentário. Eu não quero generalizar todos os casos de suicídio nisso que eu vou falar. Suicídio, a galera agora pode escrever até... comentários do que a gente vai dizer. Boa. Tem casos até patológicos. Suicídio é um tema que, enfim, é super amplo. Mas uma reflexão a se fazer. O suicídio, ele não gosta de si próprio. Será? Será que às vezes não é gostar tanto de um modelo de mim mesmo, ou do ideal que eu construí de mim mesmo, que eu simplesmente não aceito a condição presente, e aí é como se eu dissesse assim, não dá pra jogar o jogo do jeito que tá. Esse jogo aí eu simplesmente me recuso a aceitar. Eu me recuso a permanecer nesse jogo. Uma coisa até quase como o dono da bola, de futebol desse jeito não dá, a bola é minha, eu pego no braço e vou embora. Então dá até pra questionar em vias gerais, tá bom, gente? Não tô generalizando tudo, mas em vias gerais. Será que o suicídio necessariamente é falta de amor próprio? Ou é um excesso de um amor próprio, só que dentro de um ideal construído? Então até isso dá pra gente pensar. Mas o ponto é, cara, Cristo é o centro. Foca em Cristo, esquece fato que de fato é, né? Fato que é um excesso de autoestima. Seja ela baixa ou elevada,
muitos suicidas é um excesso de pensar em si mesmo. Ou Tem ele muito, não gosta, ou ele quer tanto algo que ele não aceita viver sem aquele algo que ele almeja viver. E aí vale sempre aquele disclaimer também, né? Qualquer pessoa que estiver lidando com esse tema de autoestima de uma maneira muito difícil, quiser apoio, se a gente puder contribuir em alguma coisa como Pastores de Chinelo, entre em contato conosco, a gente sempre vai te orientar também com a sua igreja local, com seus próprios pastores, mas no que a gente puder ser útil. E esse tema, não é o tema do episódio, mas a gente mencionou a questão de suicídio, pelo amor do Senhor, se você lida com pensamentos, ideações disso também, no que a gente puder contribuir, por favor, nos acione que você não está sozinho. Boa. Galera, esse foi mais um Pastores de Chinelo. Que alegria ter você com a gente. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu!